Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Léo começou a procurar novos recrutas para virarem soldados dele. Foi até a associação, mas viu que só tinha uma pessoa talvez que fosse útil. E nesse momento, eles entraram numa masmorra para começar o teste de avaliação. E ele tá lá dentro, apenas observando tudo. Eles decidem se apresentar para definir suas posições. Vocês precisam saber o nome? Não, mas vamos falar. O Daesung Ki fala que esse é o seu 10º ano como caçador e é um guerreiro. A sua posição principal é causador de dano no curto alcance. Os outros dois se apresentam, não vamos nem lembrar, vamos chamar de Jorginho e Maria. Eles são, um usa adaga e o arco e o outro usa escudo. Muito importante essas funções, porra nenhuma. E o Daesung pensando, nossa, eles são novatos, nem descobriram suas armas principais ainda. Pergunta se eles chegaram aí ao campo de treinamento. Os dois ficam se gabando, falando, sim, a gente foi por 2 meses lá, eu sou muito bom. E o Daesung pensando, caramba, realmente são novatos. E pergunta do velhinho, o que ele faz? O velhinho fala que esse é o seu 15º ano. O seu nome é Gang. A sua arma principal é manopla e despertou há um tempo, mas recentemente foi demitido pela idade. Daesung pensando, ele tem um pouco de experiência comparado à sua idade. Além disso, a arma dele é uma manopla. Assim vai ser difícil compensar a distância que uma espada ou uma lança podem cobrir. Fala que por fim só sobrou uma pessoa. O estrangeiro sabe falar coreano? O prota fica analisando, só faltou eu, não é mesmo? Mas eu não luto, não posso usar uma espada feita para caçar dragão para matar uma mera galinha. E o Daesung se perguntando onde ele aprendeu a falar coreano, que estranho. Depois de um tempo, neste teste vocês só precisam caçar 50 kobolds. É aquele cachorro que fica em pé. E o cara da associação falando, às vezes um gnu aparece no campo, então se achar que é perigoso, eu vou interferir para ajudar. Por isso, não precisam se preocupar e só foquem em mostrar suas habilidades. E o Daesung ainda nervoso, apenas observando tudo, falando, eu acho que vai ficar tudo bem nesse teste. Pouco tempo atrás, perguntaram do Léo por que ele não trouxe uma arma. A Maria ainda tentou oferecer para ele, falando, opa bonitão, você quer pegar uma arma minha emprestado, que é um arco ou uma flecha? Sabe como usar isso? Prota, você quer que eu use isso? E ela falando, pode usar sim, depois tu me devolve. Só que nessa hora ele ficou muito puto com aquilo, falando que um cavaleiro não usa armas de longo alcance, feito um covarde, e quebrou o arco todinho. E o Daesung falando, caramba, que porra que tá acontecendo aqui? Talvez nesse ritmo a gente falhe no teste. Fala, pessoal, eu conheço um local, que tal irmos caçar pra lá? E os outros dois falando, vocês têm experiência, então a gente vai contigo ver o que tem lá. E o Jorginho falando, Daesung, vi que você tinha povoado no fim do terreno, acha que deve ter vários deles lá. O Daesung fala que não é uma boa ideia irem atrás de um povoado, quando o grupo é pequeno, é quase impossível achar saída, uma vez cercado por eles. Eles vão caçar os kobolds na caverna que vivem próximos daqui, vão colocar fogo na grama e nas folhas perto para poder jogar fumaça para dentro da caverna. Assim vão conseguir matar os kobolds lá dentro mais fácil. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, hein? Goblin Slayer. E o Jorginho falando, como esperado de alguém experiente. E o Daesung nervoso falando, isso não é algo para ficar orgulhoso. Eu estudei todo tipo de tutorial e métodos de raid, sonhando com um dia em que eu entraria em um portal de alto rank, mas o único portal que eu entrei foi esse. Preciso ser promovido dessa vez. Quanto tempo eu vou continuar preso no rank D? Já fica nervoso falando, caramba, os kobolds, não é mesmo? Já estão vindo tudo na frente. Falando, espere um pouquinho, a porradaria vai começar. E ele já vem vindo falando, galera, vamos matar esses humanos vacilão. E o Daesung começa a passar as ordens. Um bloqueia com escudo e o outro fica lá atrás. E o kobold falando, tu vai conversar na minha frente, parceiro, tu vai tomar um mordidão. Mas ele já toma um golpe na sua cara, sendo amassado, falando, puta, fui acertado, não é mesmo? E o Jorginho falando, eles são burros, hein? Que babaca vindo de boca aberta. Vai ser fácil bloquear se eles vierem em linha reta desse jeito. E a Maria falando, olha pra frente, parceiro, na sua frente tá vindo mais um. E ele todo distraído, vai olhar pra trás, parece que é burro, não tem ouvido. E já toma um porradão.
e é jogado pra longe pra deixar de ser otário. Por pouco, o Kobold no mede a dentada nele, e o Daesung fala: não abaixa a guarda não, abestado, eles podem ser fracos, mas são muito rápidos. E o Kobold falando: vou mastigar teu pescoço, otário. E os outros continuam tomando flechada na cabeça, até que ela não é tão ruim de mira. Tem um que toma até uma pratada no meio da cara, e o velhote socando, sem dó nem piedade, todo calvo. E o Daesung falando: ótimo, só faltam mais alguns, vamos continuar com isso. Depois de um tempo fico falando: bom trabalho pessoal, conseguimos lidar com um grupo pequeno. E o Jorginho falando: desculpa, eu cometi um erro. O Daesung fala: tudo bem, essa foi sua primeira vez. E a Maria matou 2 ainda com suas flechinhas, e ninguém saiu machucado graças a você, vovô. Fala que todo mundo mandou bem, pessoal, eu consigo. Fiquei nervoso no começo, mas esse grupo não é tão ruim assim, exceto por uma única pessoa. Ficar falando estrangeiro, porque você não fez nada enquanto a gente lutava. E o cara da associação falando: ele ficou só assistindo tudo, não é mesmo? Mas fala que vai levar isso em consideração quando for avaliar, então não precisa se preocupar com isso. E eles ficam brabo falando: já que você diz, a gente não vai continuar julgando ele. Fala que vão entrar mais um pouco na floresta, vão chegar perto da caverna para poder tacar fogo em tudo. Já vão com um pedacinho de grama, parece o cabelo daquela mulher loura. Fala que é realmente uma caverna, não é mesmo? Realmente é uma caverna, eu consigo ver. Pelo buraco é uma caverna. Fala que vão atear fogo, assim como disse antes. Já faz lá o linho de garça velha e ficam pisando, não sei pra quê. E já pega um isqueiro. Da onde ele trouxe isqueiro, não faça ideia. E o Prota pergunta se ele realmente acha que isso é o melhor que pode fazer. E o Daesung perguntando: como é? Que pergunta é essa? Você é o único que não tá ajudando em nada. O Prota fala que perguntou se isso é o melhor que ele consegue fazer. Não me faça repetir, plebeu. O Daesung fala que já usou esse método 3 vezes e teve sucesso em todas elas. O Prota fala que a prova é baseada em experiência, entende, não é nada mal, mas como ele pode depender da experiência quando ele tem tão pouca assim? Daesung fala que seja, você é mais novo do que eu, experiência é minha bunda. Já começa a atacar fogo mais uma vez, falando: pessoal, se reúne em volta, os kobolds que estão aqui dentro vão sair logo logo, todo mundo já entra em pose de batalha. E o Jorginho nervoso fala: caramba, tô escutando um barulho, eu acho que eles estão vindo. Os kobolds já vêm tudo puto da vida falando: desgraçado, quem tá fazendo churrasco e não me chama, hein? E ainda é churrasco de mato. A Maria já começa a preparar sua flechinha, falando: é agora, todo mundo pra cima. E uma pedrada já acerta a cabeça do kobold em cheio. Ele fala: que porra é essa? Tão apelando, hein? E a Maria fica disparando suas flechinhas, acertando os outros que estão lá atrás. E o Daesung fica falando: eu sabia, meu método não estava errado. Fala: pessoal, vamos nos livrar de todos se continuarmos assim. Fala: se conseguimos um monte de kobolds aqui e matarmos algum Gnoll na planície, vamos conseguir fazer tudo. Mas ele escuta um granidil no seu ouvido e já fica todo nervoso. Fala: caralho, isso é um Gnoll capitão, é o boss do portal. Ninguém esperava isso por aqui. Esse cara tá acima do rank C. O Gnoll capitão já fica falando: que porra é essa? Quem tá fazendo churrasco que não me chamou, caralho? E o Daesung todo cagado de medo, falando por que ele tinha que aparecer logo agora. E o capitão gritando: desgraçado, que tacou fogo na minha casa. E a Maria falando: Daesung, o que a gente faz? E ele todo nervoso. Daesung fala que eles vão lutar contra o capitão, e a Maria e o vovô vão cuidar dos kobolds na caverna. Precisam de alguém experiente em cada time. Um rank D inexperiente indo pra cima de um Gnoll capitão é suicídio. Ele pode ser um novato, mas precisa acreditar que o Jorginho vai conseguir aguentar. Mas o Jorginho, digamos que ele tá meio cagadinho de medo. E o capitão kobold falando: eu vou te morder, parceiro. Já vai indo pra cima dele falando: segura essa aqui. E o Jorginho fala: ixi, eu acho que eu não vou aguentar não, hein. E o Daesung mandando ele se recompor, mas fala que não vai dar, ele tá intimidado demais. E o capitão prepara o seu golpe, falando: olha a pedra. Daesung fala que se ele estiver nesse estado, não vai conseguir se defender como antes. O Jorginho consegue defender com uma porra, que o escudo dele vai lá pra longe. Daesung fica gritando: Jorginho, mas que droga, agora ferrou. E o Jorginho jogado no chão fala: caramba, eu acho que eu me ferrei, não é, parceiro? E eles ficam se perguntando por que o funcionário da associação não tá fazendo nada. Ele disse que ajudaria se as coisas ficassem perigosas. Nesse ritmo, o Jorginho vai jogar no Vasco.
louco, fica todo se mordendo falando que droga, ferrou mais uma vez, já pega o escudo e fala, eu sou o Capitão América, recua Jorginho que eu vou pra cima. E o Capitão Kino falando, toma essa então, segura o meu golpe parceiro, já mete um porradão, fazendo um rombo no chão. Mas digamos que o Daesung consegue tancar o ataque, todo cagadinho, mas consegue, e consegue rebater a espada pro lado, pra ela não ficar fazendo pezinho. O Capitão Cobalt falando, tu segura o meu ataque, não é mesmo? Mas tu vai tomar. Ele não fala isso, mas ele queria. Fala, toma essa agora então, otário, quero ver tu parar sem um escudo. E o Daesung fala, eu acho que eu não vou conseguir aguentar, será que eu consigo defender isso? Se o Jorginho se recompor, nós podemos até conseguir derrotar essa coisa. Nesse ritmo todo mundo vai morrer. Já escuta alguém falando, certo, você não foi nada mal. E o Prota já aparece, segurando a espada com seus 2 dedinhos, falando, tenta de novo que eu quero ver. E o Daesung falando, o que tu disse? Ele acabou de parar o ataque do Gino Capitão só com um dedo. O Prota fala, levanta o seu escudo e enfrenta o Gino de novo. Você já fez isso uma vez. Pergunta se ele pode fazer 2. Agora erga-se e levante seu escudo. E o Daesung nervoso pensando, o que esse cara tá falando? O Prota fala que não vai falar de novo. Bloqueia o ataque dele rápido e revide também. E o Daesung falando, você não tá entendendo a situação. Estamos em perigo aqui. O Prota fica muito puto, falando, seu plebeu de merda. Você ousa me desafiar após testemunhar a glória da orientação do rei? Para um cavaleiro templário como eu, orientar um soldado plebeu é uma honra que deve ser passada pelas gerações. Você nem me agradeceu pela benevolência. Seu escudo bloqueia contra-ataque. E o Daesung se perguntando, o que eu fiz de errado? Mas eu preciso fazer alguma coisa para sobreviver, senão eu vou acabar morrendo. O Gino Capitão fala, que porra que tá acontecendo aqui? Eu não tô conseguindo entender nada. E já tentar vir na direção do Leon, falando, eu vou te morder. Prota já dá uma olhada maligna, falando, esse cachorro tá querendo morrer, parceiro. O Gino Capitão já fica todo cagado de medo, falando, foi mal, fui moleque, eu acabei errando. E já vai pra cima do Daesung mais uma vez, fazendo outro ataque. Mas o Daesung consegue defender, só que o ataque não foi bem cheio. E ele fica falando, ele é forte, quase derrubou o escudo com esse ataque. E o Prota fica dando a dica, falando, idiota, você usa um escudo, então como pode lutar usando apenas a força? Não enfrente um inimigo mais forte do que você consegue aguentar. Desvie dos ataques dele e procure por uma abertura. Como vai ter sucesso em batalha apenas se defendendo? Seu oponente não é um espantalho, ele é uma criatura viva que consegue aprender. Use sua cabeça e pense, seu merda. E o Daesung fica perguntando, o que eu faço então? Continua tentando defender os ataques. O Prota já mete a bica pra ajudar ele, falando, não desvie o olhar do seu oponente, começa por aí. Daesung fala que teria morrido se tivesse bloqueado esse ataque de frente. O Prota fala, não desperdice o seu potencial, use a sua capacidade, você pode fazer melhor que isso, não é mesmo? E o Daesung se perguntando, eu tenho potencial? Mesmo que eu seja só um rank D sem talento, e mesmo que nem tenha uma habilidade exclusiva, isso é impossível, sem chance de do nada eu teria um potencial só porque ele acha isso. Mas acho que dessa vez talvez eu consiga fazer alguma coisa. E o Capitão Kino falando, para de sonhar, parceiro, tu é figurante. E o Daesung gritando, eu consigo, eu também consigo ser um protagonista. Mas digamos que o ataque já banda o escudo no meio, só que faz só uma cicatriz. Ele fala, eu consegui bloquear, fica todo feliz falando, eu consegui. Mas enquanto ele tava comemorando, já toma um socão no meio da cara para deixar de ser burro e parar de se distrair. O Prota fala, por que você não consegue ver tudo? Parece que é muito burro, você ainda tem um longo caminho pela frente. Nessa hora, ele acaba perdendo seu rank mais uma vez. Depois disso, no restaurante, o velhinho fica perguntando se ele sabia. O Prota fala que desde o começo não tem como um guerreiro feito ele ser um mero mercenário. E o velhinho tira a máscara falando, eu costumava usar essa máscara para disfarçar tanto a minha cara quanto o meu corpo, mas acho que era sem sentido. Esse é o presidente da associação. Fala que dessa vez você participou da avaliação. Pergunta se ele conseguiu o que queria. O Prota fala que de alguma forma
No mínimo, tem um candidato a soldado. Além disso, ele não precisa ficar tão ansioso assim. Não pretendo ir para outro continente. Meu presidente falando, você sabe exatamente o que eu estava pensando. Acho que eu estava um pouco nervoso, porque o poder que a Vossa Majestade mostrou era muito incrível. Mais cedo, eu também fiquei impressionado. Pode ter sido uma dungeon de monstro de rank D, mas aquele boss ainda era um mínimo rank C. E o Prota ficou muito puto, falando, seu desgraçado sujo. Você nem mesmo conseguiu se tornar um humano. Por quanto tempo você pretende ficar me olhando com essa cara feia e com apenas um dedo? Tacou-lhe a porrada no Capitão Kino. E o presidente falando, você tratou ele como se fosse um mero brinquedo. O Prota fala que aquilo nem mesmo valia a pena para ser chamado de brinquedo. O presidente fala que enfim, Vossa Majestade deseja começar uma guilda. Tenho certeza que podem ajudar com isso. Está certo que ele está ciente de tudo. Quando quer se fazer uma organização de pessoas, nada é melhor do que fama. E não tem muitas formas de ser famoso nessa era. Tem um portal que ficou vermelho por causa de uma rede mal sucedida durante um ano. Ninguém conseguiu limpar aquele local, quer fosse para destruí-lo ou para obter a joia da sabedoria guardada pelo boss do portal vermelho, o Spinner. Não o filho de Spinner, o portal complexo corporativo, primeiro time que tá entrando lá para fazer uma raid. Eles já vão entrando falando, interessante, o pessoal do cabelo lambido. E o Jorginho falando, irmão, esse lugar é suspeito, eles têm uma civilização moderna, talvez uma até mais desenvolvida que a Terra. E a Maria Júnior falando, esse é legal, um portal do mundo do futuro, não é mesmo? O Cleitinho fala que existe mundos de fantasia em Murim, então por que não ter algo futurístico também? E o Jorginho falando, mestre da guilda, isso está mais para o cyberpunk da vida. O Cleitinho fala, que saco, precisamos revisar nossos planos, começando pela organização do grupo. O Cleitinho fala que é realmente isso mesmo, nós planejamos pensando que iríamos lutar contra alguns oponentes fortes, mas nem parece que tem isso. E o Jorginho fala, interessante, vamos usar aquele prédio ali como nossa base, ele é bem alto, então podemos ter uma boa visão de tudo. Eles vão chegando no prédio perguntando se ele conseguiu captar alguma coisa. O Jorginho fala que não conseguiu ver nada, nem monstro nem NPC. Cleitinho fala que é o Jag de Spinner, não é mesmo? Aquele deveria ser o boss, mas ninguém tá vendo ele. Cleitinho fala que isso é estranho, que uma cidade tão grande assim não tem nenhum monstro ou uma pessoa. Acha que talvez seja uma coisa boa, que não vão enfrentar nenhum exército de resistência ou algum exército autoritário do mal. Fala, membros da guilda KPPP, atenção, entramos no portal, mas ainda estamos sem informações sobre o Spinner. Fiquem de olho nos arredores e vamos escolher um time de expedição para mapear tudo. Mas digamos que nessa hora ele acaba sendo atravessado por um laser na frente de todo mundo. E o Cleitinho falando, irmão, o que aconteceu? Tu usou teleporte? Os outros membros de equipe ficam tudo com medo só porque alguém morreu na frente deles. Ficam gritando que estão cercados, precisam se proteger dele. E o Spinner já começa a tacar granada em todo mundo, explodindo o local. E os Jorginhos correndo, falando, caralho, fudeu, parceiro, corre, é cada um por si agora. E o Cleitinho nervoso falando que até o irmão, que é um tanque ranquear, não pôde reagir a tempo. O que diabos é esse monstro? Desse jeito vamos todos morrer. Pergunta se já acharam a localização do inimigo. A Maria fala que às 3 horas não conseguiram medir a distância por causa da poeira. Pergunta a vice-líder da guilda, o prédio não vai aguentar muito tempo. O Cleitinho fala, todo mundo recue, vai todo mundo pra fora, o prédio vai cair. Maria fala, vice-líder, e quanto ao corpo do mestre da guilda? Cleitinho fala que tem algo estranho, vão voltar para pegar assim que recuperarem de tudo. Fala, Maria, vai na frente e verifique como é que tá a saída. Ela fala, tudo bem, vou indo. Ela fala que não sente a presença de nenhum inimigo, acha que a saída é segura. Ela passa de boa, falando, realmente é segura. Mas ela fica parada um tempinho falando, o que tá acontecendo? Por quê? Eu sinto que meu pescoço está coçando. Mas digamos que nessa hora, ela vira miúdo de carne. E o Cleitinho fica todo paralisado falando, o quê? A Maria também foi de F? O que tá acontecendo? O que são esses fios todo vermelho que tá aparecendo? A cidade tá toda cercada por esse fio.
fala que droga, cortem essas coisas, temos que dar o fora daqui agora mesmo. Manda usar mana na sua arma para cortar, os fios não são normais. E se pergunta quem é realmente só um inimigo e por quanto tempo ele ficou apenas assistindo todos. E o Spinner lá, apenas com a sua mirinha, calculando tudo na parede. Ele parece aqueles robô que limpa o chão. Já vai usando outro fiozinho, falando vocês vão tomar, parceiros. Cleitinho ainda consegue ver o fiozinho chegando perto da sua cabeça. E o local já começa a fazer outras explosões de novo. Cleitinho já fica todo cagadinho no chão, sem braço, e todo mundo que tava perto morreu. Fala, apareça, seu filho da puta desgraçado. E o Spinner já vem aparecendo falando, e aí, parceiro? Como é que você tá? E o Cleitinho fica nervoso falando, o quê? Um robô? Você é o Spinner? O Spinner fala, o que você acha, seu otário? Ele não fala isso, mas ele queria. Começa a lembrar da sua antiga dona, falando que ele conseguiria lutar mesmo se estivesse sem munição. E foi isso que ele realmente fez. O robô se adaptou sozinho. E o Cleitinho fica bravo falando, seu desgraçado, você matou meus amigos. Mas ele nem consegue terminar sua frase, porque o Spinner já começa a usar seu fio de novo, transformando ele em mero bolo de carne também. E o time que ia fazer essa raid, digamos que foi todo completamente aniquilado. Depois disso, veio mais um grupo, o do Moicano aqui e a do cabelo cortado, falando que eles não vão entrar na cidade. Tem uma alta probabilidade do Spinner aparecer quando mais fundo estiver no portal. E outra guilda também tá junto, dizendo que quanto às recompensas e os 60 bilhões serão as partes da guilda, eles vão dividir tudo depois. O portal do complexo ocupado pelo Spinner teve duas guildas que se juntaram para lidar com ele. E uma pessoa também, aqui tá a Han, servindo mais um chazinho. E o Pro tá dizendo nada mal. Como você disse que se chamava isso? E a Han fica falando, majestade, é chá verde, pode tomar, é muito bom. Um indivíduo a mais veio participar dessa operação. Dessa vez, já é o quarto time de rede de portal. Eles estavam na base, todo mundo lá descansando. E a Han falando que tá preocupada sobre as coisas irem bem, mas ao mesmo tempo, sobre elas darem errado. Pra ser honesta, tá muito nervosa. Acha que o melhor cenário possível, se as coisas derem certo, sem que a vossa majestade precise entrar no meio. Mas dessa vez, pelo jeito, a vossa majestade não conseguiria a chance de ficar famoso se não fizer isso. Essa é a melhor coisa que pode acontecer. O Prota fala que se o rei de Dracônia não precisar intervir pessoalmente, então significa que a situação não era tão ruim. Pergunta se ela sabe qual é o dever de um monarca num reino. A Han fala que é governar. O Prota fala que isso é óbvio, mas qualquer um pode fazer isso, a menos que a pessoa tenha arrogância. Suponha que a maioria dos governantes seriam o mesmo. A Han pergunta, então como o Rei dos Cavaleiros faz as coisas? Ela diz que agora que parou para pensar, ele só intervia quando o ataque não poderia ser bloqueado por alguém. Pergunta se então o dever do rei é fazer. Sim, Prota fala que é isso mesmo, ser a última fortaleza. O fato do rei de Dracônia precisar intervir é uma vergonha para os cavaleiros, e isso mostra o quão séria é a situação, e parece que ele vai ter que fazer isso de novo no lugar de miseráveis fracos como eles, bando de inúteis. A Han fala que o time de raid tem um rank S e um mago, então acho que vai ficar tudo bem. O Prota fala que diz que ele é chamado de caçadores, não é mesmo? Admite que eles são bem fortes do que pessoas comuns, mas ainda assim, eles não conhecem a guerra. Os arredores da cidade são seguros. Vocês com certeza parecem bem confiantes sobre a informação, mesmo tendo encontrado o inimigo apenas 3 vezes. Eles se chamam de líder de ataque, mas analisa os padrões de monstro e correspondente de acordo com eles. O quão cômico essas coisas são. A Han fica nervosa falando o que ele quis dizer com isso. O Prota fala que um general sabe como responder de acordo com uma devida situação e não há padrão nisso. E pelo que ouviu, esse Spinner é um grande general. Já começa mais umas explosões. E o Spinner continua se lembrando da sua mestre, dela dizendo, este é meu fim, então você poderia me fazer um último favor. O último comando do Jardim Spinner, eliminar todos os seres não identificados que invadirem a cidade. E ele já começa
a metralhar todo mundo. E o Jorginho falando, meu Deus, é o Spinner, todo mundo se proteja rápido. E o Spinner já começa a se movimentar, fazendo seus barulhinhos, e usa seu scanner para calcular onde está todo mundo e ver onde todos os grupos estão. E já começa a disparar até ataque de raio, e manda míssil em todo mundo. E o pessoal tudo escondido, falando, caramba, o nego tá violento. E o local fica coberto por uma bolota de choque e várias fumaças. E o Jorginho nervoso falando, caramba, se eu fosse acertado por aquilo eu tava fudido. Que tipo de monstro é aquele que destruiu metade de um grupo rapidamente? E o Spinner falando, a resposta de vivos foi 23% perdidas. Abrir fogo contra o alvo. Começa a carregar sua energia mais uma vez, mas em cima dele já vai aparecendo alguém com um grande martelão. É o tal do Rank S, falando morra seu lixo, e já acerta uma martelada na perna do Spinner. Do nada o bicho ficou grande, pra mim ele parecia bem pequenininho. Nessa hora o Spinner é quebrado, falando, que? Tu me acertou, parceiro? Ele foi danificado e precisa mudar sua prioridade agora mesmo. Precisa eliminar o alvo não identificado. E o Rank S falando, sua lata de sardinha, hein? Você tá ferrado. Já manda sua maguinha fazer o seu poder. Ela já começa a botar brilho no seu cabelo e fala, tu vai tomar essa, tu vai tomar um socão. E já acerta o Spinner, jogando ele pra longe. E ele fica todo requenguela no chão, pegando um choquezinho no seu corpo. Mas aí ele vira Super Saiyajin e começa a brilhar, falando, toma, parceiro. Mas isso era a magia do outro maguinho que veio ajudar, falando, eu tô aqui também. E o Spinner fala, sobrecarga de atividade, eu preciso de uma reparação de emergência. Já começa a ativar os seus recursos restritos que estavam guardados e já muda o seu alvo. Prioridade é atacar um maguinho safado que fica lá de longe batendo. E ele já começa a fugir, falando, falou, parceiro, até amanhã, otário. Adeus, suas putas. As pessoas que estavam tentando seguir, ele já começa a disparar, falando, não vem atrás de mim não, que senão eu mato. E o mago fica falando, eu vou ativar o campo de força de distorção. Se reúna ao meu redor todo mundo e já vai ser uma bolotinha para proteger o pessoal do disparo. Mas digamos que as balas começam a bater no escudo e ficar ricocheteando. Jorginho fala, nossa, a trajetória das balas estão sendo curvadas. O mago fala que é uma ferramenta mágica criada para lutar contra o Spinner. É uma pena ter que usar ela tão cedo. E o Spinner falando, o fator de risco está sendo observado. Começa a sua operação de manutenção. Fala que a sua análise está completa, já calculou todas as variáveis e acerta a pessoa que estava dentro da barreira. E o mago fica nervoso, falando, o que? Isso é impossível. Ele já calculou o ângulo em que as balas não se desviam mais. O que diabos é essa coisa que eles estão enfrentando? E vários disparos começam a atravessar a barreira que era para defender essas balas. E o Jorginho falando, mago, por favor, desative o campo de força. É muito difícil prever a direção da bala desse jeito. E o mago fala, tudo bem, eu vou desafiar. Assim que a barreira for desativada, todo mundo corre, porque senão estão ferrado. O Rank S fala, que porra é essa? O que tá acontecendo? Pessoal, não se mexam, senão todo mundo tá ferrado. Na frente deles já tem vários fios de novo. Todo mundo fica nervoso, falando, caramba, ele não tava apenas fugindo, ele deu uma de Homem-Aranha e conseguiu botar todos esses fios, enquanto dava aqueles pulinhos para o lado. E o Spinner lá começa a carregar choque no fio também, falando, vocês estão ferrados, parceiro. E o mago nervoso falando, caralho, quando foi que isso aconteceu? Eles reuniram aqui por causa do campo de força, mas isso foi um erro. Eles não vão conseguir desviar desse próximo ataque. E o Spinner falando, haha, minha carga tá completa, agora vocês vão tomar um ataque de fogo. Mas antes disso ele escuta um barulho de passinho de cavalo. Todo mundo fica se perguntando, que barulho é esse que a gente tá ouvindo? E um cavalo começa a vir na direção dos fios e começa a arrancar o fio na base da dentada. E o Prota fala, meu velho amigo de juramento, você apareceu, não é mesmo? Já sobe em cima do seu cavalo todo feio, o cavalo feio da peste para ser cavalo de um rei. O Prota fala, guerreiro, escute bem, a coragem para ficar sozinho no mar de inimigo com apenas um cavalo. Eu, rei, te elogio por fazer isso. E eu lhe concedo a glória de ser recebido em minha presença e a honra de um duelo. Eu lhe dou autorização real para lutar comigo. Mas o pessoal fica sem entender nada. Que porra esse cara tá fazendo? Ele só pode ser um maluco da cabeça. E o Prota continua falando, a coragem para enfrentar sozinho todo mundo. Eu vou te elogiar por isso. E o pessoal ainda sem acreditar que ele tá dando permissão pro robô atacar ele no X1.
E o Spinner fica lá sem entender nada, falando que porra esse cara é? E continua usando o seu canhãozinho magnético pra atacar todo mundo. Fala, vou eliminar o ser não identificado. E o Prota já começa a puxar um espadão, falando, vamos correr, meu cavalinho, vamos lá, juramento. Já começa a ir pra cima de novo. E o Spinner fala, cala a boca, otário, toma o meu disparo elétrico. O Prota fala, um cavaleiro não é afetado por armas de longo alcance de covardes. E continua vindo pra cima com tudo na força do ódio. E os dois vão indo pra cima sem parar. Ninguém quer parar, não. O Prota, poucas ideias, já bate de frente. E uma grande explosão acontece nessa hora. E só dá pra ver pecinha voando pra todo lado. E o Spinner acertado bem no seu coquinho. Durante aquele momento, o cálculo de alta performance do Spinner parou de funcionar. Ela foi incapaz de entender logicamente o fenômeno que estava acontecendo na sua frente. O Prota tá dizendo que ele é resistente, não é mesmo? A máquina avaliou a situação. A arma era só uma lança antiquada, era rápida, mas havia um limite de impacto que ela poderia causar, dependendo da sua massa. A ameaça que o Spinner achava que era de nível 0, uma ameaça que nem valia a pena fazer algo. Ele seria morto pelo canhão imediatamente. Essa foi a avaliação que a máquina tinha feito. 3 segundos antes, o grito de espécie criou uma fina barreira, um padrão diferente dos fenômenos anormais já registrado. É um alvo estimado. 2 segundos antes, houve um choque direto entre a bala do canhão e o inimigo, o alvo estimado, e o impacto deveria eliminar o oponente mesmo que ele bloqueasse o ataque. E 1 segundo antes, a bala foi desviada, sem mesmo precisar fazer nada. Não houve choque direto ou bloqueio do projétil, apenas com aquela voz a bala desviou. Uma habilidade que é tão fácil para os cavaleiros templários quanto respirar. Um milagre possuído pelos guerreiros mais fortes da humanidade. Uma maneira de impor a regra do mundo. O Prota consegue mudar as leis, o bicho é louco mesmo. E o Spinner lá disparando vários ataques ainda. E o Prota falando, pensam do escudo de flecha. Ataques de longa distância não vão conseguir me acertar. Isso vai redirecionar qualquer ataque que vier pra cima dele, não importa o que seja. E os dois ficam numa batalha de Kamehameha, um disparando daqui e o outro refletindo dali. E o Prota continua em cima do seu cavalão. E o Spinner falando, incapaz de analisar o tamanho da força do inimigo, todo quebrado e jogado no chão. Falando o nível da ameaça do inimigo foi aumentado forçadamente para o nível 5. Fala que agora no momento a sua estratégia é abandonar o campo de batalha. Já começa a liberar uma fumacinha falando, falou vagabundas. E o Prota lá falando, que? Sério que ele vai fazer isso? Ele realmente faz, ele foge, deixando para trás apenas uma perninha sua. E o Spinner lembrando, você precisa proteger esse lugar e não precisa deixar ninguém chegar se próximo daqui. E ele começa a se remontar de novo sozinho e começa a reabastecer tudo que ele tinha e começa a fazer uma nova modulação. E a sua mestre dizendo, obrigado por proteger a nossa cidade. E ele fica 100% recuperado e começa a fazer sua missão de novo. O portal do complexo esportivo é o coração da cidade. O pessoal já começa a andar por lá de novo, falando, todo mundo fica esperto aí. Veio umas perninhas falando 250 metros à frente, atravessando a rua, dá pra ver uma metralhadora, deve ser ele. Fala, todo mundo, prestem atenção e atravessem com cuidado. O resto espera aqui. Se eles não notar, todo mundo tá ferrado. Mas digamos que quando ele vai olhar pra trás, tá todo mundo dividido, brincando de Lego com criança. E o Cleitinho nervoso falando, que porra que aconteceu? Eu nem vi nada. Quando ele vê a ganha perto dele, fala, te peguei, otário. Digamos que ele acerta o vento e fica nervoso falando, eu juro que eu senti alguma coisa atrás de mim. Mas digamos também que um laser passou pelo seu corpo e ele também foi brincar com Deus, mais cedo do que esperava. E o Spinner olhando falando, humanos são realmente muito fracos. Ele não fala isso, mas queria. Mas ele vê um Jorginho correndo, gritando, dizendo, eu não quero morrer, foge galera. E o Spinner olhando para ele falando, caramba, esse cara é uma ameaça de nível 0, que fracote. E o Jorginho correndo pra onde tava todos os mortos da cidade e fica lá falando, me poupe, por favor, eu não quero morrer. E o Spinner vem andando com seus passinhos de aranha, mas assim que pisa no campo de mortos, começa a ter lembranças, falando da sua mestre, falando que logo ela vai ficar enterrada aqui, assim como todos os outros.
vai ser uma parte dessa cidade para sempre. Então ele vai precisar proteger isso. E ele fica falando, caramba, segundo o raciocínio lógico, era pra eliminar os invasores, mas ele acaba mudando de ideia e vai embora falando, eu não posso destruir aqui, é aqui que fica a minha mestre. E o Jorginho se perguntando, caramba, ele vai realmente me deixar viver? E o Spinner vai pulando, todo estranho, parecendo um pedaço de madeira. Já vai chegando o Maguinho falando, tu tá bem, parceiro? E o Jorginho falando, caramba, eu acho que o robô cansou, ele correu de mim ao invés de me matar. Ele deve ter visto vocês vindo e fugiu, porque não sabia que ia vencer. Eu acho que foi isso. E o Mago fala, acho que ele também tem um limite. Uma máquina não é invencível. Esse lugar parece um cemitério, mas tá limpo demais comparado aos outros locais. E o Spinner continua quicando por toda a cidade e começa a verificar a expansão dos forças dos inimigos. E a chance da sua vitória é de 92%. Mas a sua decisão foi de recuar para dar uma chance. E o Maguinho falando, que lugar desagradável, não é mesmo? Vamos embora daqui, eu não gosto de cemitério. Para proteger o pessoal que estava enterrado ali, ele decidiu fugir, mesmo que estivessem mortos já. Ele não queria destruir as lápides e volta mais uma vez para sua base para ganhar outros poderzinhos e fazer outros re-ups. Fala que a estimativa de inimigos restantes é de 49, mas tem um inimigo com a ameaça de nível 5. Só que uma pessoa já vai aparecendo atrás dele e o Prota já vai falando, então era aqui que você estava, não é mesmo? E aí, se divertiu brincando com os meros plebeus, otário? O Leon valoriza a honra. Não seria exagero dizer que ele é a encarnação da nobreza. Ele odiava emboscadas covardes mais do que qualquer coisa. Ele sempre procurava por uma luta justa e ficou perguntando se ele estava preparado para isso. E o Spinner com seu olhinho falando, que porra é essa? O maluco tá violento. Mas é claro que não significaria que o oponente também jogaria justo. Mas isso não era motivo para ele abandonar os seus valores como um cavaleiro. A encarnação da nobreza não deixa nada quebrar o seu ímpeto. É isso que faz ele forte e é isso que fez ele ser o escolhido. Prota fala, acho que eu não deveria esperar a honra de uma mera máquina, não é mesmo? O Spinner já começa a checar seus equipamentos, já pega sua metralhadora 4.80, já começa a meter bala sem parar, fazendo vários foguinhos. Só que o Prota tem sua habilidade, né? A lei divina, bênção do escudo de flecha. Ataques de longo alcance não podem acertá-los. E o Spinner falando, padrão identificado. Isso é anormal. Como é que esse cara faz isso? E fala estratégia 2, fugir, corre Berg. Já começa a ficar quicando por todo o local e começa a disparar vários mísseizinhos. E o Prota fica só com um sorriso na cara, falando, esse cara não desiste, não é mesmo? E apenas com uma pisadinha no chão, já levanta várias pedras para defender todos os mísseizinhos que tava vindo. E o Spinner fica sem ver nada, falando, caramba, o Neng é violento, não é mesmo? Mas que porra esse cara tá fazendo? E o Prota já vem vindo pra cima com a sua espadona, mas o Spinner consegue desviar, falando, sai fora, otário, eu não sou burro não, parceiro. Mas o Prota continua vindo, só que agora dessa vez em cima do seu cavalão, com uma cara de quem vai matar todo mundo com uma espadada. O Spinner já sente e fala, eu vou fugir daqui, parceiro, e começa a pular disparando de novo vários ataquezinhos de mísseis e ficar dizendo que isso é incompreensível. Como esse cara consegue vir pra cima? Prota fala, garanhão, o inimigo quer brincar de esconde-esconde com a gente, só pode ser isso. E o Spinner continua fugindo e atirando, falando, caramba, isso é incompreensível, destruindo todo o local, falando, como esse cara pode fazer isso? Como uma espécie pode ter tanta velocidade e me alcançar? Eu correndo a mais de 1000. Começa a ficar brincando de pega-pega e fica fugindo do Prota. E o Prota fala, garanhão, não cansa não, parceiro, vamos pra cima desse lixo. E continua perseguindo o Spinner fugitivo. Essa batalha continua por mais um tempo. Um corre e o outro persegue. E o Prota fica luxeando ele, falando, nada mal, garoto. E o Spinner continua sem entender, falando, caramba, esse cara não vai me deixar em paz, não é mesmo? E continua mais uma vez, tentando ficar pulando e atirando, mas todos os seus ataques passam raspando, mas nenhum acerta. E ele fala, vou continuar disparando, parceiro, não vou desistir não. E tenta destruir um pouco dos prédios, já que ataque não funciona, a pedra pode funcionar. E vários pedrão começam a vir pra cima. E o Prota tá falando, garanhão, é contigo agora. E o cavalo é muito louco, eu acho que é do Elden Ring, começa a clicar em todas as pedras que estavam vindo pra cima. E dessa vez quem tá por cima do robozinho é ele. E o Prota parece que tá voando em cima do seu cavalo com a sua lançona. E o Spinner falando, eu só tenho 68 balas, vou disparar tudo. E começa uma metralhadora de novo, falando, toma seu lixo. Todas as balas, nenhuma acerta, já que o Prota tem sua habilidade lendária,
E o Spinner fica falando, filha da puta, isso é roubo, hein? Não vale fazer uma coisa dessa. E o Prota fica falando, glória a Dracônia. E já mete uma lançada no peito do Spinner, jogando esse pedacinho dele pra cima. E o Spinner fica falando, dano letal ocorrido, o limite de operação foi ultrapassada. E começa a lembrar da sua mestre, dizendo que o que está selado aqui nunca deveria ser liberado. Ele começa uma autodestruição para levar todo mundo com ele e vai destruir tudo que tá no aterro. Nessa hora, ele faz uma explosão de bomba atômica. Quando o Spinner abriu seus olhos, ele estava dentro de um container de armazenamento cheio de óleo. E o Jorginho falando, vai proteger a cidade, parceiro, tu é pra fazer isso. E o Jorginho morreu nessa hora. E os monstros lá falando, oi meu chapa, peguei um pouco do Jorginho aqui pra nós dividir. E os Spinner metendo a bala em todos os monstros. E os monstros vindo sem parar. E a mensagem de ajudar seus aliados continuava. E aqui tem vários Spinner. Uma luta ia começar. Proteger aliado versus monstros. Os Spinners foram para a cidade de imediato derrotar os inimigos e se tornaram os heróis. A história de robôs defensores que salvaram a cidade de um estado de desespero foi uma doce perspectiva para os cidadãos que estavam perdendo a fé. E os Spinners se tornaram um símbolo de esperança. Os Cavaleiros de Aço, eles continuavam defendendo tudo de vários monstros que continuavam atacando. Os Spinners, incluindo o número que estava agora lutando, foram remodelados e passaram a proteger a cidade sob as ordens de um único comandante. Eles protegeram e continuaram protegendo até não ter mais nada que defender, a cidade toda destruída. E a mestre dele falando, esse é meu último pedido, proteja essa cidade, aquilo que está aqui nunca deve escapar. E a única máquina de batalha restante recebeu a última ordem para que ninguém se aproximasse daquela coisa. E ele se preparou, continuou protegendo aquilo, continuou protegendo e se armando e protegendo, matando tudo e todos que entravam no portal. O Prota fala, ainda bem que ele caiu, não é mesmo? Mas a bênção do escudo de flecha realmente funcionou e acha que aquilo deve ser o que ele estava tentando proteger esse tempo todo, não é mesmo? A tal joia da sabedoria. Mas já vai puxando a sua espada, falando que isso é algo que não devia existir nesse mundo. E o Spinner fica tentando se levantar e o Prota fala, você ainda está tentando se levantar, não é mesmo? Por quanto tempo você esteve protegendo esse local? E por quanto tempo você lutou sozinho? Um cavaleiro devoto e leal. Todos os seres vivos através da dimensão estão em dívida com você, graças ao seu serviço. Spinner, eu solenemente declaro você que a missão está completa. Pode ficar em paz. E já mete uma espada tão forte que destrói tudo que estava perto daquilo. E a pedra da sabedoria é bandada ao meio. Fala que espera que ele descanse em paz depois disso. E o Spinner fica lá todo jogadinho falando, eu cumpri minha missão, realmente consegui fazer isso. Depois disso, o presidente fica falando que entende, não é mesmo? Você destruiu a joia. E o Prota pergunta se ele tá querendo reclamar disso agora. O presidente fala que não, já que foi a vossa majestade quem destruiu o Spinner. Também é o direito dele fazer qualquer coisa com a joia. O Prota manda ele não ficar desapontado. Aquilo é um veneno. E o presidente fica nervoso, falando, como assim veneno? O Prota fala que aquela joia foi criada pelo demônio da sabedoria para tentar os humanos, ou seja, é um item demoníaco. De início, ele concede os seus desejos, mas depois começa a pedir algo em troca, como se estivesse alimentando uma besta para domá-lo. Ele corrói os humanos com promessas de vida eterna. Não demora muito para o indivíduo perder a sua humanidade e se tornar um demônio completo. E por acaso, pergunta se elas também foram encontradas em outros locais. É melhor que sejam destruídos quanto antes. O presidente fica falando que vai comunicar isso ao governo americano o mais rápido possível. O Prota fala que ele deveria mesmo, mas eles já podem ter caído na tentação do demônio. Assim que vão entrando no laboratório, tem vários pesquisadores. Ele pergunta o que está acontecendo aqui. Ele está repousando. O presidente fala que sim, são e salvo. O Spinner ainda está vivo, mesmo depois de ter sido mandado ao meio. E o presidente fica perguntando o que ele vai fazer com isso. O Prota fala como ele era um cavaleiro honrado, eu vou enterrá-lo e rezar para que ele consiga ir para o salão do banquete dos deuses. Mas ele precisa ser abençoado antes disso. E o Prota já puxa o seu cálice mais uma vez, falando descanse em paz, cavaleiro leal que lutou bravamente.
e o local fica todo brilhando com uma luzinha. E o Spinner começa a mexer suas garrinhas de novo. Todo mundo fica nervoso, falando caramba, e o Spinner tá se mexendo, não é mesmo? O Prota fala, você ainda tá vivo. E o Spinner fica falando, que. É assim que ele fala, que é literalmente uma irmãozinha já começa a sair dele toda pequenininha. O Prota fala que essa energia é poder divino, não é mesmo? Mas não a fonte de energia, mas acho que a bênção faz um milagre também. O Spinner já começa a se desmontar todinho e dele sai uma versão toda pequenininha e fica falando, oi parceiro, eu não morro facilmente. O Prota fala que entende, se for você, a deusa vai escolher ele também. Ele fala a língua de robô. E o Spinner fica falando, sério que ela vai me escolher também? Nossa, que legal. Ele já mete a sua espadona no chão, falando, agora eu vou começar o ritual. E o presidente falando, caramba, não pode ser. E os outros tudo de boca aberta, falando, o que é isso? E o Spinner apenas observando tudo. O Prota já faz um corte, falando, toma otário, corte que faz a deusa aparecer. E realmente, esse não é o nome do corte, mas a deusa aparece. E o presidente boca aberta, falando, como pode uma coisa dessa? Nessa hora, todo mundo ficou de joelho. Todos os humanos presentes sentiram que aquela mulher em meio à luz não era humana e que ela era uma existência divina, incomparável a qualquer coisa. E a deusa aparece. E todo mundo tá de joelho. E o Prota fica falando, querida deusa Ariana, é bom vê-la mais uma vez. A Ariana fica falando, meu primeiro cavaleiro, diga-me em que posso ajudá-lo. E o Prota fica lá todo felizinho, falando, o senhor Spinner aqui é um cavaleiro honrado e um exemplo a ser seguido por todos os outros. Ele é alguém que merece os seus cuidados. Ela fica olhando falando, o quê? Mas ele é um robô, não é mesmo? Mas ele não cumpriu sua missão também. Ele não provou a sua honra e nem ofereceu a sua glória pra mim. O Prota fala, como o primeiro cavaleiro, eu lhe garanto, se não fosse pela minha existência, ele seria digno da glória dos Dracônias. Ele é um grande cavaleiro. A Ariana fala, realmente, se você o descreve assim, então não há motivos para questionar sua verdade. Mas preciso ter certeza de uma coisa, cavaleiro de aço de outro mundo, você irá adorar a luz e proclamar a justiça ao se alistar ao meu exército de cavaleiros. E o Spinner responde falando, sim minha parceira, eu aceito. Ele não fala isso, mas é o que ele queria dizer. A Ariana fala que ele é cheio de honra e conhecimento no seu coração. É uma criança. Eu não sei como é que ela sabe que ele tem coração, né? Ele é um robô. Fala, ajude meu cavaleiro a se livrar do mal desse mundo. Assim você também será um grande cavaleiro. E o Spinner fica falando, pode deixar comigo, eu vou fazer dupla com ele. E o Prota fica falando, é isso mesmo parceiro, nós vamos ser uma duo a partir de agora. E ele fica falando com as suas perninhas, eu aceito sua missão. Mas digamos que todo mundo fica sem entender nada e apenas olhando. Mas o Spinner não é otário, ele começa a hackear o padrão de linguagem e instala um jeito de falar com a deusa. E fala com ela, o demônio atacar, bom plano, eu vou matar todos eles. E a Ariana fica feliz falando, isso mesmo parceiro, muito bem senhor Spinner, sua missão está completa, contanto que você seja leal e ajude o meu cavaleiro, eu estarei com você na glória, na derrota também. Prota fala que este cavaleiro templário agora está recebendo a luz e a justiça. O cavaleiro templário Spinner surge nesse momento. Ele é um robô literalmente. Enquanto isso, na torre de magia dos Estados Unidos, uma pessoa falando que foi incapaz de cumprir o seu comando. E a Bolota falando com ele, eu te ensinei sabedoria e verdade, ainda assim você me desaponta. E ele pedindo perdão, falando, mas não tinha nada que eu pudesse fazer. O sobrevivente Léo foi uma variável que eu não esperava por isso. Esse é o mestre da filial americana. E a Bola falando que ele está enchendo os ouvidos dele com desculpas inúteis. Aquele sobrevivente Léo fica nervosa, falando, o quê? O que foi você acabou de dizer mesmo? Manda colocar no jornal agora mesmo essa merda. E ele coloca, apenas com a mãozinha, usando seu controle. E o Prota no telão, falando, eu sou o rei Leon Dracônia. A Bola já fica toda cagada de medo, se perguntando por que esse desgraçado tá aqui, por quê e pra quê? E o Mago falando, porra, o mestre tá com medo, o que tá acontecendo? A Bolota desiste, falando que não vai fazer isso nunca mais. E o Mago fica nervoso, falando, mestre, volta aqui, mestre, pra onde o senhor foi? E fica desesperado porque toda a sua sabedoria vinha daquela Bolota. E desde então,
A joia nunca mais falou de novo. Enquanto isso, na Associação Coreana de Caçadores, o presidente dizendo que vão registrar o Spinner como um membro da guilda dele. Pode ser difícil de impor isso imediatamente. E o Prota falando que não importa, apenas façam isso. E o Spinner falando, como é que você tá? Tá tudo bem? O Prota já mete aquela cuspidona de sangue. E a Ariana perguntando se ele tá bem, meu cavaleiro. E o Prota fala que tá sim. Nomear um cavaleiro templário em uma terra que falta de divindade exigiu muito do seu corpo. E o Spinner pedindo desculpa, falando foi mal, não queria fazer isso. O Prota fala que não é culpa sua, a culpa é dele por ser fraco demais. A Ariana fala, como pode ser sua culpa? Isso tudo é porque eu sou uma deusa fraca. O Prota fala que não importa a situação, ninguém pode culpar uma divindade. Por favor, não diga essas coisas. A Ariana fala que sempre é grata por sua lealdade a mim, mas mesmo que seja por causa da falta de divindade nessa terra, a culpa foi minha e dos outros deuses por não termos intervido mais cedo. E o Prota fica surpreso, falando, que? A Ariana fala, descanse bem, tenha fé em nós, seus deuses, espere por eles. O Prota fica falando, querida Ariana. Ela volta de novo para o reino dos deuses e fala, irmãos e irmãs, como é que vocês estão? Precisamos ajudar o nosso fiel servo, Leon. O dia em que o rei Leon completou 121 anos foi o dia em que o mundo acabou e sobrou apenas um cavaleiro. Ele expulsou toda a divindade do seu mundo e direcionou para o seu próprio coração. Os deuses, constrangidos o suficiente, evacuaram para o coração do homem santo e observaram como o rei subjugou todos os malignos durante 180 anos e deixaram uma única pessoa carregar o fardo do mundo inteiro. Portanto, todos os deuses do panteão tinham uma dívida impagável com Leo. E um deus de capuz falando, como está o nosso bebê? E a Ariana falando que nada bem, seu cavaleiro se esforçou demais. E a Demera perguntando, o que a gente vai fazer? O outro batendo na mesa, falando, recomendar o único cavaleiro templário. Colocou toda a pressão no corpo dele. Para onde foi o rei Leon, que brilhava com a glória dos deuses? Esse é o Petus. A Ariana falando, tem um pouco de dignidade. Ele lutou pelos deuses por mais de 200 anos e venceu no fim. O Petus fala que é por isso que tá com raiva dele mesmo por ter feito isso. Como puderam deixar um único humano fazer tudo aquilo por eles? A Ariana fala que 180 anos, a hora de quebrarmos o nosso silêncio chegou. Irmãos e irmãs, não posso ver meu cavaleiro ficar sofrendo ainda mais. E um anão fica falando que tem uma ideia. Assim como a vida fez as planícies, nós devemos dar qualquer bênção que pudermos para aumentar a fé dentro da sociedade. Esse é o Eto. Fala que ele quer trabalho missionário, não é mesmo? Deveriam mostrar milagres a humanos. E pelo que observaram através da Fiel, esse mundo é conectado através da coisa chamada internet. Vou usar essa internet a favor deles. E o Pedro perguntando, mas por que o Rei Leon não falou nada nisso? Ele costumava ser um cidadão desse mundo. E o Eto falando que ele estava nesse mundo antes da internet ficar famosa. A Ariana fala, mais aço. E quanto a tentativa e erro, a notícia que o Léo deu levaram 20 anos para criarem raízes. O Eto fala que é aí que o nosso novo cavaleiro templário entra em ação. Eles vão usar aquele robozinho. E o Kim sendo chamado, mandando dar uma olhada nisso. Um careca falando isso tá no YouTube. Quem foi que permitiu uma coisa dessa? O Kim já fica todo cagadinho de medo, se perguntando que YouTube começa a ver um vídeo do Panteão TV, que já tem 170k de inscritos e 2.100 vídeos. Como isso tão rápido? Eu não sei, mas são os velhinhos falando que costumavam desprezar os agricultores. Uma única fase do fazendeiro vira o jogo e apenas isso, um arroz, mudou a vida de todas as pessoas. Os resultados são chocantes de comer isso e as pessoas dizendo que isso é clickbait, como pode estar traduzido para 104 línguas. Que tipo de pessoa é o dono desse canal? Todos ficam sem entender nada, apenas olhando para o vídeo e o Kim perguntando quem fez isso. O careca fala que foi sua majestade, só pode ser ele, ou então foi a gerente Han. O Kim fala que ela é péssima com computadores, ela não deve ter feito isso. Fala que o maior problema é que esse vídeo não são clickbaits, mas sim verdadeiros. Se pergunta o que deveriam fazer, o que esse homem está fazendo dessa vez. Fala que agora vai ter que sair, vai ter que falar com a majestade Leon, vai ter que conversar com ele. Enquanto isso, na cobertura em que o Leon está,
o Spinner trabalhando adoidado no seu notebookzinho, falando que a sua criação de legenda mais uma vez foi concluída. Continua prosseguindo com seus envios sem parar. E a Han aparece falando: já terminou de usar o notebook? Eu quero usar também. E fica perguntando o que ele fez. O Spinner fala que o nome do seu plano é Marketing de Ruído. A fase 1 foi completa, procedendo com a fase 2, Marketing de hackear o processo todo. E a Han fala: caramba, sério que tu vai fazer isso? Mas na sua mente, ela acha que ele deveria estar jogando alguma coisa. A Han não sabe nada de computadores. Enquanto isso, nas planícies de Najum, tem uma filial da guilda Panteão lá também. E o Kim já vem desesperado falando: aquele vídeo precisa ser derrubado, majestade. E a Han sem entender nada, perguntando: ué, o que tá fazendo aqui? Toma um pouco de chá, talvez te ajude a relaxar. E o Kim já dá uma goladona falando: não, eu não vim pra isso, eu vim falar pra aquele vídeo. Quem foi que fez aquela coisa? O Prota fala que aquilo quem fez foi o Sr. Spinner. E o Kim perguntando: que porra é Sr. Spinner? Aquela máquina assassina fez um vídeo. Como diabos aquela máquina consegue fazer uma coisa dessa? E o Prota perguntando: por que você quer derrubar o vídeo? O Kim fala: como sua majestade já sabe, os grãos de arroz aqui na planície de Najum são completamente diferentes do que cultivam nesse mundo. Só de consumi-los já é o bastante deixar alguém saudável de curar doenças. É como um conto de fada. Assim que as pessoas descobrirem sobre esse campo de arroz, o mundo inteiro vai vir atrás dele. As planícies de Najum ficaram cheias de ladrões, e eles também não vão ser ladrões comuns. Assim que a Associação de Comida permitir o plantio, nós da associação ajudaremos o quanto pudermos, mas manda por favor guardar até lá. Prota fala que entende e tem certeza que eles têm suas próprias leis e sistema, compreende isso, mas essa é uma preocupação desnecessária. A plantação da deusa não pode ser roubada por ninguém. E o Kim fica se perguntando por que ele está tão confiante assim. O que será que ele fez? Enquanto isso, o plantio tá lá, todo pegando chuva, e vários carros já começam a aparecer com várias pessoas mascaradas. O que vocês acham que são? A missão deles é pegar aquele grão de arroz e roubar tudo. E o Jorginho fica falando: mas que diabos? Pensei que a segurança daqui fosse ser pesada, mas não tem nada. Só o que precisam fazer é pegar as sementes e tacar fogo no resto que sobrar. Esse aqui é o líder do grupo, falando que nós já fomos pagos, então vamos fazer o nosso trabalho. Peguem um tanque de gasolina. Eles já começam a andar pelo matinho de arroz, falando: vamos pegar umas sementes, tacar fogo no resto tudo. Um deles já fala que tem alguém ali na frente, já vão pegando sua daquinha. Mas assim que chegam mais perto, é apenas um espantalho todo feio, mas tem uns olhinhos de botão. O Jorginho fica falando: ó, é só um espantalho, seu idiota, porque tu tá tão com medo assim? Fala: que estranho, eu pensei que eu tinha visto esse espantalho se mexendo. Eles ficam dizendo que foi só o vento, mas o espantalho começa a se mexer de novo. Fala que esse bicho é assustador pra caralho. Fica falando: olha lá, líder, tem alguma coisa acontecendo assim. Começou a aparecer muitos mais espantalhos e alguns têm até umas lanças atravessando sua cabeça. Já ficam tudo cagado de medo. E o líder falando: como você pode ser tão imbecil e pode se chamar de humano demoníaco se tem medo de um mero espantalho? E chega de besteira e sinto a direção do vento. Precisamos queimar a maior área possível no menor tempo e vamos pegar a semente dos depósitos. Já começam a tacar gasolina no chão, jogando vários galões sem parar. Cuidado, a gasolina tá caro, parceiro. O líder fala: já que dizem que a coisa é boa, vamos ficar com algumas pra gente também. Fala: vocês vão começar a caçar. Mas digamos que ele vai chamar o pessoal, mas todo mundo sumiu. E ficam se perguntando: cadê todo mundo? Eles estavam aqui agora há pouco. E os espantalhos começam a chegar mais perto e ficam se balançando com o vento. O líder já fica nervoso, falando: ei, tem alguma coisa errada. Esses espantalhos sempre estiveram tão perto assim da gente. Eles não pareciam ter cercado nós quando tava antes. Um atrás dele já aparece com 2 bolotinhas na sua cabeça, falando: eu vou te matar, parceiro. E o líder já olha para aquela cara toda feia, falando: que porra é essa? E já mete o corte no espantalho, falando: sai daqui, seu desgraçado. E ele fica gritando, dizendo que essas coisas estão se mexendo de verdade. Eles não são espantalhos normais, eles são todo monstro, só pode ser isso. E os espantalhos já começam a pegar umas foicezinhas. E o Jorginho falando: o que a gente faz agora? Sem chance que todos esses bichos são um monstro, e não teve chance de nenhuma dungeon ter quebrado aqui perto. Depois de tomar uma surra dos espantalhos, eles ficam perguntando: o que são essa porra? Nunca vi nada assim, nem mesmo dentro de um portal. E o líder nervoso fala que também não sabe. Caíram com pressa, a maioria dos seus subordinados não tá aqui.
aqui e sabia que esse pedido era estranho e vai mostrar pra eles o que acontece quando alguém tenta ferrar com a gente. O Jorginho fala, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada, olha aquilo ali, é ali que fica o silo, vamos lá pegar esse mês. E o líder fica todo feliz falando, achei, se a história por trás do arroz for verdade, isso vai nos deixar rico. Manda colocar o máximo de arroz que conseguir dentro do carro. Os monstros são restritos apenas à plantação, então o depósito deve estar seguro para eles. Fala, vamos roubar tudo. Mas assim que ele dá um passo, digamos que ele acaba fazendo uma grande explosão no chão. E o Jorginho fica falando, puta merda, o que aconteceu aqui? E o líder lá jogado, se perguntando por que tem minas aqui jogadas no chão. Eles prepararam minas na frente do depósito. Quem é que faz uma coisa dessa? E o Jorginho falando, que porra é isso? Só escuta um barulho de robô se aproximando e fala, que porra é essa, hein? Uma aranha? E o Spinner falando, permissão de entrada inválida. E o Jorginho falando, por que isso tá aqui? Esse troço é do portal vermelho. O Spinner, aquele boss desgraçado. E o Spinner falando, vou exterminar todo mundo. No outro dia, todos os bandidos estão amarrados e foram capturados. Os que não estão aqui morreram. E o esquadrão da víbora demoníaca foi capturado com sucesso. Após a prisão da associação demoníaca, o valor do panteão e do arroz abençoado aumentou em uma quantia insana. E o Leon saiu por aí divulgando o panteão pelo bem da circulação do arroz. Houve um pequeno incidente, mas isso ficou no passado. No fim, a internet toda estava falando sobre o panteão. E o Pro tá dizendo, era isso que os deuses tinham planejado. Parece que eles se ajustaram à sociedade moderna melhor do que ele. A Han já vem gritando, falando, majestade, mais notícias. O resultado sobre a avaliação do arroz saíram e cada saco tá valendo 230 milhões. O Prota fala que o preço precisa ser mais barato, tá parecendo o Brasil. A Han pergunta se não é bom ser caro, vale mais. O Prota diz que o mercado decide o preço do item, mas se o preço dos grãos for tão alto assim, como os plebeios vão conseguir pagar por isso? A dádiva das divindades deveria ser igualmente dividida entre todos. Encontrou com o presidente antes para falar que precisam pregar os fazendeiros sobre a bênção das divindades, mas ele disse que o governo precisa manter neutralidade religiosa, mas ainda precisa encontrar um jeito de reunir mais fé. Deve ser o suficiente para reunir o poder e força dos dracônias. Ah, fala, vossa majestade, vai mesmo ficar tudo bem? O portal amarelo ela requisitou, assim como ele pediu, mas limpar aquele portal com as pessoas que ele selecionou é quase impossível. O Prota fica só rindo, falando, bem, veremos isso no dia. Pouco tempo depois, várias pessoas se reunindo, e o Daesung tá lá de novo, e encontra o gerente, Gohan, mais uma vez. Fala, nos encontramos de novo, não é mesmo? E o Gohan perguntando se ele veio aqui pela mensagem sobre o presidente da associação de caçadores. Está reunindo caçadores desempregados como a gente. Tá bem curioso com o que vai acontecer. E o Daesung nervoso falando, eu também tô curioso para saber. No máximo, todos eles são caçadores de rank D, ou até mesmo C, chorando. O Lourinho já fica falando, nossa, olha quem vem aqui. É a Han. Ela aparentemente pegou o maior recorde durante o teste do ano passado. E o Daesung fica olhando, falando, é mesmo? É a Han, né? Mas lá atrás já vem o Léo Dracônia e ele já fica nervoso, falando, esse cara é aquele sobrevivente rei. Sabia que ele não era uma pessoa comum, mas ele veio de um mundo totalmente diferente. O Prota já fica na frente de todo mundo, falando, bem-vindos, plebeus de merda. O motivo de eu ter convidado vocês aqui é porque eu estou procurando soldados para entrar na minha guilda. Aqueles que são qualificados são aqueles que vão provar o seu valor, e aqueles resistirem ao seu treinamento vai conceder a vocês a honra de entrarem no meu exército. O Careca fala que agora vou informá-lo sobre o teste de entrada. O teste é concluir o portal amarelo da estação de Sanjeon. O segurante já fica nervoso, falando, o que? Ele tá mandando a gente pra morte, ele só pode ser louco. Que tipo de teste de merda é esse? Essa reação dos caçadores já era de se esperar. Os ranks dos portais são categorizados por cores. O negro é onde ficam os demônios fodões. O vermelho era onde estava o filho de Spinner. E o laranja era onde tinha o Dulahan com seu exército
exército de esqueleto, e abaixo deles tem um amarelo, verde e azul. E considerando o portal da estação de Seoul, onde o Daesung fez o seu primeiro teste, era azul. Para um caçador de rank C ou D, portais amarelos significam a morte. E o segurante dizendo: como que a gente vai concluir o portal amarelo? Tá louco? A gente não vai não, parceiro. E o careca falando: calma pessoal, se você não quiser prosseguir com o teste, é só sair fora. E o lourinho vai indo embora falando: acha mesmo que nós iríamos embora só porque não disse? Perdi foi meu tempo aqui. E o Daesung pensando: tá tudo bem mesmo, deixa eles irem embora desse jeito, fica apenas poucas pessoas para ir para esse portal. O porta fala: ficou umas pessoas, não é mesmo? E pergunta do cabeludo por que ele ficou aqui. O cabeludo fica todo nervoso: não tá falando comigo? Fala que ficou porque acha que teria algum significado por trás de tudo, não tem como deixar ele morrer. Por último, ele pergunta do Daesung por que ele tá aqui, qual é o motivo dele. O Daesung pensando: uma guilda criada por alguém que é basicamente um rank S, eu tenho que aproveitar essa chance. Fala que não acha que eles mandariam todo mundo pra morte assim, do nada. Com certeza ele vai fazer algo. O Prota fala que essa atitude é muito boa, ele é muito energético, não é mesmo? Mas dito isso, eu estou aqui para reunir soldados. O trabalho de um soldado é apenas obedecer. Vocês irão aceitar minhas ordens de cavaleiros sem questionar, irão confiar na honra e no poder de um cavaleiro. Isso é tudo o que precisam fazer. Em outras palavras, precisam apenas ouvir tudo. Eles vão entrar imediatamente, peguem seus equipamentos e se preparem agora mesmo. No portal amarelo da estação de Jangjeon, todo mundo apenas esperando. Todos eles já botam uma armadura toda pesadinha. E alguns falam: nossa, é pesado, mas o equipamento é muito bom. E o Gohan falando: todos eles são rank raro. Isso deve custar pelo menos uns 10 milhões. Caçadores de rank C e D como eles nunca conseguiram pôr a mão nesse tipo de coisa. Mas aquele rei não está usando nenhum tipo de equipamento. E o Daesung dá pergunta da Han: por que ele não está usando nenhum equipamento? A Han fala que a sua majestade não usa armadura. É claro que não. A pele dele é mais dura do que uma armadura qualquer. Daesung fala: bom, já que ele é poderoso e não precisa disso, tem certeza de que nada de ruim vai acontecer com eles lá dentro. Alguns goblins já começam a ficar sangrando e os tal soldados tudo com medo, perguntando o que diabos acabou de acontecer. E o Prota muito puto, falando que não consegue ouvir a voz dele. Comecem, vagabundos, eles são guerreiros honrados, agora vão rastejar e morrer feito ratos no chão desse jeito. Isso que ele tá mostrando pra eles é a justiça implacável. E acabou.